Bem, hora de acionar nossa reportagem no Brasil e no mundo, trazendo para você o que é destaque hoje. Pela primeira vez em mais de 60 anos, o país do mundo com mais habitantes teve um declínio na população. Estamos falando da China. Registrou redução de quase 1 milhão de pessoas em 2022 em relação ao ano anterior. Resultado vem em meio a sinais de desaceleração na economia, na segunda maior potência mundial. Assunto para o nosso analista sênior, o Américo Martins, está ao vivo com a gente. O Américo, crise demográfica e crise econômica. Esses dois dados estão relacionados, Américo? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Eles estão relacionados na medida em que vão ter um impacto forte na economia. Um é o impacto de curto prazo, outro é o impacto de muito mais longo prazo. Vamos falar primeiro da população chinesa, que é esse impacto de mais longo prazo. Como você disse, pela primeira vez, a população da China, o país mais populoso do mundo, diminuiu em quase 1 milhão de pessoas, 850 mil para ser mais exato. Isso aconteceu porque a taxa de natalidade chinesa caiu ao seu nível mais baixo da história e a taxa de mortalidade cresceu um pouco, especialmente por conta da crise da Covid e a liberação da política de Covid-0 no final do ano. A China sempre teve políticas restritivas para a população. Então existia uma política desde 79 até 2016 que os casais chineses podiam ter apenas um filho por família. As pessoas eram multadas se tivessem mais filhos. Quando em 2016 o governo chinês percebeu que a população iria diminuir, eles reverteram essa política e passaram a dar alguns incentivos para a população ter mais filhos. Mas mesmo assim não resolveu algumas distorções que essa política do filho único causou. Então, por exemplo, nós temos 34 milhões de homens a mais do que mulheres na China, especialmente gente mais jovem em idade de procriação. Fora isso, a China urbana já mudou muito a sua mentalidade e percebe como é caro ter filhos. É um prazer enorme ter filhos, mas é muito caro sustentá-los, especialmente num país como a China, onde o custo de vida é alto e muitos jovens estão desempregados. Então teve essa mudança também de comportamento. Isso vai ter um impacto de longo prazo na economia, porque vai ficar mais caro manter o sistema de saúde com uma população mais velha e você vai ter menos jovens no mercado de trabalho pagando a aposentadoria dos mais velhos. Então isso causa um problema econômico e o governo chinês quer reverter isso. No curto prazo, a China teve esse problema, cresceu apenas 3% em 2022 contra uma meta de 5,5%. 3% para vários países é um crescimento suficiente. No caso da China, não é, justamente por conta do tamanho da sua população. E ao fazer isso, um dos aspectos, na verdade, que influenciou isso foi a Covid também, por conta dessa restrição, as pessoas não podiam sair, não podiam vir e acabou tendo um impacto grande na economia chinesa. E um último dado, Carol, que eu acho muito interessante, segundo a ONU, em abril, a China deve ser ultrapassada pela Índia como o país mais populoso do mundo. Na Índia, a população veio crescendo muito e os dois países são responsáveis sozinhos por quase 1/3 da população mundial. Então, vamos acompanhar esses impactos econômicos aí nessa mudança demográfica chinesa. Carol.